lógico, ele diz o quanto que ele detectou de água, né? Quanto é desse threshold. Bom, isso aqui basicamente eu estou só descrevendo o que eu já falei para vocês, né? Uma vez que detecta um vazamento, ele fecha a válvula, etc. O servidor de aplicação, ele está falando em MQTT e o sensor atuador fala LoRa. Então, a gente teria que ter um cara no meio, no caso, a nossa bridge. Esse aqui foi o hardware que foi construído aqui para esse projeto, do sensor atuador. Tá? Depois eu abro a câmera aqui e mostro para vocês, está aqui na minha frente. Agora, falando do Node do Bridge. O Node do Bridge, ele, basicamente, o trabalho dele é transformar a LoRa para MQTT, publicando num tópico, que é o /devices/0, e traduzir de volta de MQTT para LoRa, que é subscrever para que ele faz isso subscrevendo no tópico /actuators/0. Então, toda vida que for publicada alguma mensagem nesse tópico actuators/0, ele vai sentir essa mensagem e vai colocar na agenda para enviar de volta para o EndNode. Esse aqui é o nosso bridge, né, o hardware do nosso bridge que foi feito. Bom, já o servidor de aplicação, como eu já tinha falado antes, ele expõe o MQTT como uma API REST, porque normalmente as aplicações Android são feitas com uma API REST. E, basicamente, a API bem simples tem dois métodos, né? Tem um método, você dá um get no /API/device/0, ele retorna um JSON simples, dizendo sim ou não, se houve vazamento, e qual que é o nível detectado desse vazamento. Essa integer aqui, ela é quanto menor, como pode dizer assim, mais vazamento houve, né? Mais água foi detectada. E um post nesse mesmo endereço, né, comanda o atuador a abrir a válvula. Por fim, a interface do operador é uma aplicaçãozinha Android bem simples, com apenas um text view aqui, um texto e um botão. Um botão para ele abrir a válvula, no caso dele decidir que quer abrir a válvula. Ele consome a API REST de forma regular e comanda a abertura da válvula. Bom, aqui é apenas uma pequena revisão sobre o LoRa, né, que a gente já tinha visto, falado muito sobre isso, mas já tem um tempo. Basicamente, o LoRa ele foi escolhido porque é uma tecnologia de long range, né, de grande distância. Você consegue conectar, vamos dizer assim, ter dispositivos separados geograficamente e ter menos gateways para conectá-los a uma outra rede, né, ao conectá-los a um servidor de controle, alguma coisa assim. Acaba tornando o projeto um pouco mais barato por conta disso, mas tem, obviamente, e também é de baixa energia, mas tem, obviamente, a contraparte, que é um baixo throughput, né, uma baixa velocidade. Os dispositivos LoRa são divididos em classes, classe A, B e C. A classe A são dispositivos que dormem a maior parte do tempo, eles acordam, mandam uma mensagem, esperam 2 janelas de download e dormem novamente. Classe B é a mesma coisa da classe A, exceto que você pode agendar janelas de download, um dispositivo classe A pode se transformar em classe B e vice-versa, e um dispositivo classe C seria um que escuta o tempo inteiro no canal, nunca dorme, e ele deixa de escutar aquele canal apenas quando ele vai transmitir. Então, basicamente, é um protocolo, assim, é um stack, né, bem simples, só tem três camadas. Basicamente, a camada física de modulação, camada MAC, de controle, e já parte para a camada de aplicação. Né? No caso de você estar no end device, é a sua aplicação com sua biblioteca, e no caso de você estar no gateway, é a aplicação de controle do gateway. Então, o que eu falei, né, das classes. A topologia dele é estrela de estrelas, então se você tem, por exemplo, vários dispositivos, vários end devices do lado de cá, eles se conectam a um gateway que é responsável por traduzir aqueles frames de end device para um network server, que basicamente seria a terceira camada OSI, né, seria quem controla realmente a rede. O gateway ele não tem controle, ele não faz roteamento de pacotes, inclusive ele não sabe se o mesmo pacote foi recebido
de um end device ou de outro end device. Um end device pode mandar para 2 gateways, por exemplo, pode chegar a 2 pacotes idênticos no network server. Cabe ao network server fazer todo o controle. No nosso projeto aqui, como a gente não seguiu o compliance por conta do hardware, né, não seguiu o compliance do LoRaWAN, a gente não tem network server. Então, fiz meio que uma coisa bem simples para não ter muito controle de rede. Em relação à modulação, a gente tem vários tipos de parâmetros que a gente pode ajustar na modulação. No caso do Brasil, usa a faixa de 915 MHz, então foi a faixa que os meus transceivers estão usando. Eu optei como eu tenho só 2 transceivers, eu só tenho um canal de cada lado, eu optei por usar uma modulação fixa. Então, spread factor de 10 e a banda de 125 kHz e um code rate de 4. Code rate é quantas vezes ele repete o mesmo símbolo para melhorar a detecção. O mínimo é 4. O mínimo é 4 nessas bibliotecas, pelo menos, que eu utilizei. Que para essa tabela aqui dá mais ou menos 980 bits por segundo. Eu já usei uma calculadora LoRa e é mais ou menos isso mesmo, é 966, alguma coisa assim. Para o nosso projeto é bem tranquilo, porque eu estou mandando 5 bytes, uma string de 5 bytes, que dá 40 bits, mais ou menos, né? Então, numa janela de 2 a 5 segundos. Então, se eu tenho, considerando 980 bits por segundo, 40 bits em 2 a 5 segundos está mais do que suficiente. Receber a mesma coisa, estou recebendo apenas 1 byte, são 8 bits em uma janela de 2 segundos. Então, está bem dentro do esperado. Agora, falando mais a parte de hardware do sensor atuador, usei um módulo SX1276 dessa empresa, na SRF, que eu comprei. Esse módulo ele é bem simples e ele tem que ser programado com SPI. Eu usei uma versão modificada da biblioteca LMIC. Eu modifiquei um pouco essa versão para eu conseguisse usar ela como um single channel. Foi só algumas modificações pequenas. E ele foi conectado ao Raspberry Pi, ao Arduino com essa configuração aqui, caso alguém queira repetir o experimento, né? Eu coloquei também umas notes lá, e lá eu descrevo um pouco melhor. Em relação ao código que tá rodando no Arduino, é esse daqui, basicamente, tem a parte do esqueleto da LMIC, mas eu resolvi não colocar nessa apresentação, tá? Basicamente, aqui você tem um setup do LoRa, que você vai configurar o rádio, configura para a frequência de 915 MHz, e o spread factor, e a própria LMIC, através dessa configuração aqui, ela tem como padrão, para a janela de downlink, ele coloca em outra frequência, 923.3 MHz. Então, o meu bridge tem que fazer essa troca de modulação para escutar em 915 e transmitir em 923. Então, essa parte aqui do código, vocês conseguem ver meu mouse? Sim. Tá. Essa parte aqui do código, ele basicamente faz com que junto com as modificações, faz com que ele trabalhe em single channel. Então, para ele não ficar fazendo channel hop, porque eu não tenho vários canais, né, então acabaria perdendo a comunicação. E basicamente essa parte aqui é o código que implementa o sensor. Ele verifica primeiro se está transmitindo ou não alguma informação. Se estiver transmitindo, obviamente ele não vai checar o sensor. Mas isso aqui é quase impossível acontecer por conta da janela. Depois ele lê o sensor, coloca no buffer e coloca na agenda, no schedule, para ser enviado pelo LMIC. Basicamente isso, do lado do sensor. Do lado do Node, do Bridge Node, que vai fazer a tradução de LoRa para MQTT, foi usado o mesmo transceiver, né? Comprei os dois, né? Só que ele roda no Raspberry Pi B, então foi feito em C++, e eu usei uma versão, eu fiz um fork numa versão de um código de Single Channel Packet Forwarder, que era muito utilizado antigamente para o pessoal conectar dispositivos no The-Things Network, mas atualmente a The-Things Network não suporta mais
esse código, porque diz que atrapalha um pouco a rede, né? Até por esse motivo eu não usei a Things Network como Network Server. Só que esse código, ele é só um forwarder, ele não consegue implementar o downlink. Então, eu tive que implementar um driver para o downlink, para que ele conseguisse trazer de volta os dados, e também fazer a parte LoRaWAN, essa parte LoRa, né, da coisa, e a parte LoRaWAN também. E esse código, originalmente, ele manda os pacotes sem UDP para um servidor, usando o JSON. Eu eliminei essa parte e fiz ele conectar diretamente no MQTT. Então, quando ele recebe algum dado, ou quando ele recebe algum dado do EndNode, ele transforma esse dado para um publish no MQTT e publica no tópico correto. Quando ele escuta o tópico de atuador, quando ele escuta alguma coisa no tópico de atuador, ele agenda para uma transmissão futura para o EndNode. Né? No LoRa, só recapitulando, o dispositivo classe A, ele não fica escutando o tempo inteiro, ele só escuta depois que ele faz uma transmissão. Então, se o meu bridge recebeu uma informação, ele tem que guardar aquela informação e esperar que o end device lhe contacte no futuro para entregar aquela informação depois de ele receber. Esse aqui o código ficou um pouco grande, tá? Eu não vou nem falar muito sobre ele, é mais para mostrar. Isso aqui é a parte do driver que foi desenvolvido para rodar isso aqui em SPI, né, para conseguir fazer o downlink. Então, assim, basicamente, bem por cima, tá? A gente coloca o rádio, né, no modo de operação standby para poder configurá-lo. A gente seta a modulação dele, dependendo da janela que o LMIC espera, que é basicamente a mesma frequência, 923.3 MHz, mas com bandas diferentes. Ele trabalha com 500 kHz na primeira janela e 125 na segunda. Não funciona muito bem essa transferência da primeira janela, não consegui fazer funcionar de jeito nenhum, mas consegui fazer funcionar da janela 2. Bom, no mais, basicamente eu seto algumas IRQs e aguardo pela IRQ aqui no busy wait. É bem, assim, o código não é nada elaborado, tá? Porque é só uma prova de conceito. E tem algumas coisas que poderiam ser melhoradas aqui, mas basicamente é isso. Tá, no caso do Bridge Node, isso daqui como foi configurado, como foi conectado ele no Raspberry Pi. Bom, o Bridge Node também, como eu estava fazendo alguns testes para, obviamente, desenvolver toda essa parte desse código, eu tive que fazer alguns como vou dizer assim, alguns modos de operação para eu conseguir descobrir onde é que estava o problema. Que aí, quando você vai fazer o hardware, que começa as dores de cabeça. Você nunca sabe se o bug está no software ou está no hardware, se foi o modem que desligou, ou se foi o meu driver que não está funcionando direito. Então, foi feito 2 modos, basicamente, aliás, 3 modos de operação, né? É o modo padrão, que seria o modo bridge, que traduz de LoRa para MQTT e vice-versa. O módulo hall test, que tudo que ele recebe, bit a bit, ele manda de volta. E um modo que eu chamei de ping-pong, que ele faz a mesma coisa do hall test, só que ele processa, ele abre o pacote LoRa, ele valida o pacote LoRa. Né? Então, ele pega o mesmo pacote e manda de volta o payload para o Arduino. Isso aqui a tela dele, ele funcionando em modo ping-pong, e a tela dele funcionando em modo hall test. Bom, por fim, né, o servidor de aplicação, basicamente ele é um cliente que eu usei a biblioteca do projeto Parro, da Eclipse, para escutar MQTT nesse tópico, /sensors/0, para qualquer mensagem, qualquer dado que chegue lá, e eu deixo isso disponível numa API para ser consumida pelo aplicativo Android do operador. E depois publico qualquer request que eu receber dessa API, eu publico nesse tópico aqui, /actuators/0. Eu escolhi implementar ele em Go,
porque eu já tinha feito outro projeto de API em Go recentemente, então não quis muito inventar roda. Se eu fosse fazer em C++, ia ter que estudar e eu estava meio, digamos assim, apertado no tempo. Aqui é o código em Go mas é bem parecido com C, então é tranquilo. Esse aqui é o código em Go da comunicação MQTT. Então, basicamente, aqui ele faz ele conecta ao MQTT e aqui ele faz a subscrição ao tópico. E no caso de receber uma mensagem do payload, ele coloca num banco de memória, num banco de dados em memória com um Redis, para ser depois consumido nesse looping aqui. Ele pega aliás, desculpa, em outro looping, que não está aqui nessa slide. Ele basicamente depois pega dessa key aqui e publica desculpa, esse aqui é o subscribe, né? Então tudo que aparecer desse tópico, ele vai publicar aqui e tudo que o cliente consumir, ele vai ler dessa key e mandar para a aplicação Android. E esse looping aqui, ele basicamente faz a publicação de todo o comando do atuador para o bridge. Então, isso aqui são os resultados. Eu tirei aqui umas fotos, porque a apresentação é sempre aquela incógnita, né? Nunca se sabe se vai dar certo ou não. Então, basicamente, isso aqui é o meu bridge. Essa primeira tela é o bridge funcionando em modo bridge, né, traduzindo os pacotes. Esse aqui é o servidor API recebendo pacotes, recebendo o MQTT e expondo eles na API. E esse aqui é o aplicativo Android lendo a API e avisando ao operador que houve um vazamento. Aqui, na tela de fundo, está o MQTT Logger, que é basicamente um clientezinho simples, só para debug, que se subscreveu a todos os tópicos que eu usei, que no caso são só 2, né? E fica mostrando o que aconteceu. Aí isso daqui é a tela dele, a foto dele aqui funcionando, aqui ao lado. E basicamente aqui são as referências do que eu utilizei para fazer esse projeto. Tá? Algumas coisas interessantes aqui, o Packet Forwarder, que foi de onde tirei o fork. O ADThings Network avisando que não pode mais usar conectando neles. O LoRaWAN Parser, que é uma coisa que eu não comentei, mas para você trabalhar com o binário do LoRa, né, que chega, você teria que fazer toda a parte de parsing. Então, encontrei um GitHub que consegue abrir aquele pacote, consegue transformar ele numa árvore de objetos, foi mais fácil de usar. E outras coisas aqui. Essa parte mais teórica do MQTT e do LoRa tem referências nos seminários, então, se alguém tiver interesse, pode consultar lá. Então, basicamente é isso. Eu vou parar aqui. Alguém tem alguma pergunta? Obrigado, Cristiano. Acho que ficou muito legal. Pessoal, perguntas? Tu falou que você comprou aquele chipzinho lá do LoRa, né? Do LoRa, sim. Isso. Daí tu programou com Arduino. As bibliotecas que tu usa no Arduino, tipo, é provido pelo próprio LoRa? Tipo, o LoRa meio que tem diversos dispositivos que ele implementa essa biblioteca, ou foi de terceiros, assim, que tu teve que pegar? Boa pergunta, João. Excelente pergunta. Na verdade, é meio bagunçado, tá? Quando você vai ver, assim, tem muitas bibliotecas, o pessoal coloca várias, cada um faz a sua. Eu peguei, LMI, que é uma biblioteca que é, vamos dizer assim, o mais próximo do padrão possível. Ela é da IBM, não é da Syntec, não é da ADThings Network, eles também têm a biblioteca deles, mas cada biblioteca meio que suporta alguns tipos de hardware. Então, quando você compra um rádio, você tem que procurar bibliotecas que suportem aquele modelo, né? Então, é por isso também que tem muitas disponibilidades, porque cada um compra um hardware e vê que não tem nenhuma biblioteca para ele, e em vez de adaptar uma já existente, cria uma nova. Então, basicamente é isso.
É que eu nunca trabalhei com, tipo, nesse nível ali, é bem interessante ver. Parabéns pelo... Também foi a primeira vez que eu trabalhei com isso e foi bem desafiador, assim, porque você... dá pra ver. Bem, assim, você olhava assim, meu Deus, isso aqui não... você pegava uma biblioteca e não funcionava direito, tinha que ter muita modificação, tinha que olhar outra biblioteca, e enfim. Basicamente é isso. E é bastante novo ainda, né? Se tu olhares há 3, 4 anos atrás, isso estava no grito para quem faz pesquisa em redes sensores sem fio. E agora, num trabalho de disciplina sozinho, tu montaste a infraestrutura, fizeste os dois lados. É muito legal. Parabéns. Obrigado. Professor, posso mostrar agora funcionando? Deves, estamos aguardando. Tá, vamos lá. Eu vou mostrar aqui primeiro fisicamente, é porque com essa pandemia é bem difícil, né, que tem que fazer em casa. Vou mostrar aqui fisicamente, tá? Vocês estão vendo aí direito? E depois eu vou mostrar minha tela, porque enfim, né, eu estou usando o Android, eu não tenho Android, na verdade eu tenho um iOS, então eu estou usando o simulador. Eu vou mostrar para vocês aqui primeiro o modezinho, ó, que eu vou colocar uma água. Basicamente, teoricamente, ele sentiu que houve um vazamento. Tá? Então, vou fazer agora, apresentar minha tela aqui. Não sei se vocês viram lá, mas sentiu que houve um vazamento e fechou a válvula, né? Fechamento de válvula é é simulado por esse LED aqui, olha, teve um vazamento aqui e a válvula está fechada lá. Então, basicamente, vou aqui mostrar para vocês que o nosso sensor esse aqui é o bridge, essa aqui é a tela do bridge, ele está mandando dados para o server está recebendo o tempo inteiro. Olha, se vocês conseguem ver aqui, ele está dizendo, olha, recebi uma mensagem, o 1 aqui significa que deu vazamento, né? E o nível de vazamento 232, 234. Meu log faz mais ou menos a mesma coisa. E aqui nós temos o nosso aplicativo Android, tá? Dizendo que teve um vazamento. Eu vou limpar aqui. Sensor, pronto. Não está sem vazamento. Então, vou colocar para vazar de novo. Pronto, teve um vazamento. Então, a válvula está aberta, está fechada aqui, né? O operador, teoricamente, ele olhou e falou assim, não é um vazamento, foi um engano, alguma coisa assim, alguém molhou o sensor. Eu vou comandar o fechamento da válvula. Então, nesse momento, se nada der errado, né? Pode dar errado. O Bridge publicou o dado de volta para o... Deixa eu comandar aqui de novo. Pronto. O Bridge publicou o dado de volta para o Arduino, que fechou... Vocês conseguem ver aqui? Na minha tela? No meu... Que fechou Desculpa. Que abriu a válvula, né? Então a válvula agora está aberta. Como o código é bem simples, ele não vai mais, uma vez que a válvula está aberta, ele não vai mais fechar a válvula de novo. Né? Se eu vier aqui e dizer, não tem mais vazamento, porque senão o sensor ficaria fechando a válvula o tempo inteiro, né? Seria meio esquisito. Então, aqui não tem mais vazamento e eu vou provocar um novo vazamento. Ele vai dizer que tem vazamento, mas ele não vai mais fechar a válvula porque o operador disse que não tinha vazamento. Provavelmente é um erro do sensor. Então, basicamente é isso, pessoal. Essa foi a ideia do projeto.